Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março. Atenção, aqui em Porto Alegre, bandidos inventam até falso velório para enganar um idoso. Esse é o destaque do Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André, a todo mundo que nos acompanha. E por trás desse falso velório, desse falso sepultamento, mais uma vez o golpe dos nudes. E esse idoso de 70 anos só foi descobrir que havia caído num golpe quando foi parar no cemitério. Daqui a pouco, André, eu conto como tudo aconteceu. Até já, obrigado, Lucas. 11h39, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 43 minutos. Atenção, porque daqui a pouco vamos apresentar a segunda reportagem. Essa série de reportagens contando a história dos 250 anos de Porto Alegre e a chegada aqui dos casais de açorianos e as dificuldades que enfrentaram. Daqui a pouquinho, então, a gente vai apresentar a segunda reportagem Porto Alegre 250 anos. Agora preste atenção nessa super novidade que a doutora Isadora da Sorri Fácil tem para vocês. Boa tarde, eu sou a doutora Isadora Kozlovski da Sorri Fácil e tenho um recado importante para você que sonha em ter dentes fixos. A hora é agora de priorizar a sua saúde bucal e conquistar um novo sorriso. Por isso, convido você para o momento dos implantes. Nos dias 21 a 26 de março, estaremos com horários especiais para atender você. Quer saber mais? Então aponte o seu celular para o QR Code que está aqui embaixo da tela. Nossos implantes são a solução para você que busca por qualidade, segurança na hora da mastigação e liberdade para sorrir sem medo. Então, se você quer ter mais qualidade de vida com os implantes dentários, a Sorri Fácil estará com atendimento especial e quer te receber de 21 a 26 de março com uma equipe especializada e atendimento humanizado que você encontra só na Sorri Fácil. Anote o nosso telefone. Nossa central de atendimento está pronta para receber a sua ligação através do 0800 631 30 ou, se preferir, agende pelo QR Code ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil, portanto, até o dia 26 de março, essa promoção da Sorri Fácil. 11 horas e 45 minutos, vamos direto para a redação. Glauco Paza, bom dia, Glauco. Cadê o Glauco Paza? Tudo bem, Glauco? Bom dia, André. Olha só, Glauco, uma boa notícia para a região central do estado. Santa Maria está entre as 20 melhores cidades para se empreender, isto se falando de Brasil, não é mesmo, Glauco? Excelente notícia. Estamos falando em âmbito nacional, como você falou antes, né, André? Isso é muito importante para o município e para a região. Hoje nós conversamos com o prefeito de Santa Maria, que confirmou essa informação de que, inclusive, a cidade passa a ter, a partir de 1º de novembro, voos regulares para São Paulo. Vamos ouvir o que diz o prefeito. Tu eleva o patamar de Santa Maria para o Guinness Book, o que é muito importante. E eu não tenho a menor dúvida que esse foi um dos fatores que fez com que Santa Maria, dentro da Escola Nacional de Administração Pública, que é vinculada ao Ministério da Economia, ela foi na categoria de melhor cidade para empreender, 19ª cidade do Brasil. São 5.570 municípios no Brasil, Santa Maria é a 19ª. E a questão do Guinness, desculpa, André, eu fiquei curioso e interessante, mas depois eu digo o porquê desse número aí também, Glauco. É por causa das pesquisas, isso que o prefeito estava falando do Guinness, em relação à descoberta de dinossauros na região, está atraindo muito a atenção do mundo inteiro, André. Opa. A gente começou abastecendo 5 locais, 5, e hoje nós estamos abastecendo 179 locais. Só para ter uma base, de 5 para 179. O que a gente conseguiu fazer, que foi pioneiro aqui em Santa Maria? A gente criou aqueles açudes artificiais, onde foi colocado, que é uma lona especial, se chama geomembrana. Então, a gente está conseguindo fazer esse abastecimento nos açudes. E aí, boa notícia. E a questão da estiagem, né? Que está preocupando ainda todo mundo. Santa Maria não é diferente, mas continua investindo, porque afinal de contas está faltando água até para os animais. Dificuldade grande, né, Glauco? E lembrando que esses índices, só para a gente encerrar, parabéns aí à comunidade de Santa Maria, esses índices hoje levam em consideração também o índice de vacinação nos municípios.
por isso, né, faz parte deste estudo os locais, né, em que há uma condição também de saúde da população. A gente vê as imagens dos animais, né, com pouca água, e agora essa chuva que a gente deve... Porto Alegre já está com o tempo bastante fechado, né, Glauco? A gente deve ter uma chuva por todo o Rio Grande do Sul, o que não resolve, mas ameniza toda a situação. Olha só, a uva em algumas regiões, a falta de água que preocupa. E boa iniciativa essa lá de Santa Maria, que o prefeito mostrou aí com todas essas iniciativas para fazer, né, a tão importante reserva de água, né, Glauco? Esperando que São Pedro ajude, né? Ah, com certeza. 11h48, coloca a sirene. Vamos falar sobre a violência da Vila Cruzeiro, confrontos entre facções, deixa moradores com medo e as ordens estão partindo da onde? Quem responde é ele, Guilherme Roquete. Oi, Gui, da onde é que vem as ordens, Gui? Bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Olha, da onde a gente até já imaginava que isso pudesse estar acontecendo. Essas ordens, segundo a polícia, elas teriam partido de dentro de presídios para que os ataques, então, fossem ser realizados aqui na região da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. O que aconteceu, André? Lá no finalzinho da madrugada de segunda-feira, 3 carros com um grupo armado dentro foram até a região do Beco 5, do acesso 5 ali da Vila Cruzeiro, um pouco mais lá para baixo daqui da onde nós estamos, próximo ao postão, e atiraram contra o grupo rival que está instalado ali naquela região. Houve uma intensa troca de tiros, policiais militares foram até o local e houve então um verdadeiro confronto entre um grupo, o outro grupo e a própria polícia, que acabou perseguindo esses outros rivais que estavam aqui nessa região, até que o carro em que eles estavam bateu. Nós tivemos 2 mortes nesse confronto. Um desses rapazes já está identificado, é um adolescente de 17 anos que já tinha antecedentes como menor infrator. Mas a notícia de hoje, então, é exatamente essa: ordens dadas de dentro do presídio para o cometimento desses ataques. Aí é confronto entre grupos rivais, aí chega a polícia, a Brigada Militar, a Polícia Civil, chega na região, já também recebida com tiros. Essa imagem que nós estamos vendo é o que aconteceu, hoje é quarta-feira, foi na segunda-feira de manhã, né, Gui? Segunda-feira de manhã que o postão foi fechado. Isso aí, segunda. Isso, por volta de 6 horas da manhã. Isso. E aquela imagem anterior, coloca os tiros ali, isso foi já há alguns dias. Já há alguns dias, isso já era um confronto entre rivais. Escutem os tiros, a quantidade de tiros. Olha aí. Pois é, e a população, portanto, com medo, preocupada, justamente por estar no meio dessa briga, disputa entre facções. Daqui a pouco o Gui volta com outras informações. Agora 11h50, faltando 10 minutos para o meio-dia, direto da redação, o Glauco tem novidades sobre este caso, que mostra uma emboscada que torcedores do Grêmio fizeram para torcedores do Internacional. Isso foi no bairro Charlau, em São Leopoldo, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. Até para responder aquilo que muitas pessoas dizem, André, não acontece nada com briga de torcedor. Essa é a resposta, então, do poder público, pelo menos da polícia, que diz que identificou 5 torcedores responsáveis por depredar esse ônibus. Foi uma agressão com pedaços de pau, com ferros, contra a torcida do Internacional. Era antes de um jogo realizado aqui em Porto Alegre. Isso aconteceu em novembro e a polícia chegou, então, a estes 5 nomes. Agora, o pedido de prisão foi encaminhado para a Justiça. A polícia aguarda que seja uma resposta positiva, porque, afinal de contas, teve um trabalho muito incessante e difícil para chegar a esses nomes aí. Isso aconteceu na RS 240, André, só para lembrar, próximo ao entroncamento com a BR-116 no bairro Charlau. Este ônibus aí vinha de Caxias do Sul, com torcedores do Internacional, quando teria sido parado por cerca de 30 pessoas que seriam torcedores do Grêmio e que começaram a jogar pedras, paus e até barras de ferro. Uma coisa lamentável, e tinha até criança dentro desse ônibus. Lembrando, Glauco, que eles estavam na RS 240, pertinho da chegada com a 116, onde tem o posto da Polícia Rodoviária Federal. Isso. Mas aí o que fizeram esses criminosos? Antes, uma quadra antes, eles montaram uma falsa barreira. E aí fizeram com que o micro-ônibus entrasse nesta rua, que ela é paralela à BR-116. No caso, a BR-116, o posto da polícia fica deste lado aqui, e esse é o sentido que vai para Porto Alegre. Então, olha só, fizeram parar o ônibus e aparecem quantos correndo. Olha quantos foram, pedaços de madeira, atiraram, olha, com a porta aberta, com um pedaço de madeira, bateram em pessoas ali dentro, quebraram vidros.
crianças aqui dentro. Imagina um pavor. Pavor, Glauco. Cenário horrível, Ó, né? esse aqui ele pega ele junta um pedaço de uma pedra. Aqui ele já juntou. Ele vai aparecer uma hora. Aqui, ó. O micro-ônibus ele é parado. Ó, essa falsa barreira, né, que fizeram dobrar, e aí ele entra, aí abrem a porta e se dão conta do que estava acontecendo. Aí veio aqui um deles, pelo menos 5, né, Glauco? Aí, 5 ele deixa cair, né? deixou a pedra cair, ele pega e vai com tudo. Se vai matar ou não, eles não estão nem aí, por isso agora o pedido de prisão de pelo menos 5, não é mesmo, Glauco? Inclusive, essas vítimas aí, com medo, não quiseram se expor diante da polícia em termos de identificação, mas a polícia diz que chegou sim a estes 5 nomes aí. E esses envolvidos aí, desses 5, eles já têm uma ficha também em outras confusões, como, por exemplo, em novembro, aquela invasão no jogo contra o Palmeiras, não foi? Teve a invasão da arena. A invasão do campo, né? De campo, não foi? Que quebraram a cabine do VAR. Exatamente. Possivelmente tem a gente envolvida sim. Sim, segundo a investigação, estão envolvidos também, por isso o pedido de prisão desses aí. 11h53, e você vai ver daqui a pouco, a gente vai mostrar o que acontece nesta imagem. Isto foi em Rosário do Sul. O que vai acontecer, gente? Hein? Será que vai cair um meteoro, hein, Glauco? Essa eu não posso mentir. Eu vi. E olha a imagem, meu amigo. Mas eu não vou adiantar mais. Eu vou te revelar. Eu não sei o que é. Seria um atropelamento? Opção 3, caiu um raio. Será, gente? Então, a opção 1, um meteoro? Acho que não, porque meteoro a gente... não, meteoro acho que não. Um atropelamento, do jeito que anda o motorista, né? Os motoristas no dia de hoje, olha, eu aposto mais em atropelamento. Mas olha que cai meteoro por aí, viu? Que até cai, mas assim, a gente, digamos assim, a gente vê mais à noite, a gente enxerga, né? Pode ser. Ou um raio. Será que um raio? Eu não sei. Eu vou apostar no número 2, atropelamento. Em seguida a gente vai revelar o que vai acontecer. Não vai adiantar um pouquinho não, Glauco? Não, eu vou deixar porque a imagem realmente, olha, é impressionante. Ô, Glauco, vamos fazer uma viagem ao passado? A gente está comemorando 250 anos, né? Já começamos a comemoração dos 250 anos de Porto Alegre. Você sabe qual é a primeira rua da nossa capital? Onde começou a cidade? A gente já te responde na segunda reportagem da nossa viagem ao passado. Um dos locais mais simbólicos de Porto Alegre. Milhares de pessoas passam diariamente por aqui, passam pela história da cidade. No Largo da Quitanda, atual Praça da Alfândega, inicia a ocupação de Porto Alegre, onde se forma a rua mais antiga e mais famosa da cidade, a Rua da Praia. O que era para ser um local provisório, se tornou de espera. Foram 20 anos entre a chegada no porto até o local ser reconhecido como freguesia. Ali desembarcaram e, claro, aí começaram a ocupar basicamente em torno da Rua da Praia mesmo. Até lá, né, em relação à península e um pouco mais para lá. Aí fazendo casas, né, de chopana, de palha e tudo mais, porque tudo era uma coisa improvisada. E esse improviso foi durando. Começaram a ter que plantar, né, começaram a ter que se socializar, né, se apoiar mutuamente, né. A nossa capital recebeu alguns nomes. Primeiro, Porto de Viamão, dado pelos portugueses. Depois, São Francisco do Porto dos Casais e Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. A partir de 1824, a cidade passou a receber mais imigrantes. Alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses, judeus e libaneses. Um mosaico de culturas. A paisagem urbana foi se modificando conforme parte do rio era aterrado. Em 250 anos, não foram poucos os desafios enfrentados. No período da Revolução Farroupilha, a população sitiada se concentrou no centro. A resistência ao cerco rendeu a Porto Alegre o título de muito leal e valorosa cidade.
Em 1941, um grande susto, o rio inunda a cidade, algo jamais visto. Esse jornalista conta que a tragédia deixou marcas. Marcou a cidade, é um trauma, né? Um trauma da cidade. Não que tenha morrido muita gente, mas muita gente perdeu tudo. Foi a 4ª enchente grande num período de 15 anos. 26, 28, 36 e 41. E 41 foi a maior, né? Lá na época já decidiram fazer um muro, mas que só foi construído 30 anos depois. A capital seguiu rumo. A Companhia Carris invadiu ruas e avenidas com seus bondes. A cidade foi crescendo e deixando para trás o ar interiorano e conquistando novos progressos, se tornando centro de acontecimentos. Porto Alegre, com mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade moderna, próspera, dotada de sólida infraestrutura para atendimento do turismo. Porto Alegre chega aos 250 anos com marcas deixadas pelo passado, pela história. Mas ainda conserva aquele lugar tranquilo de cidade sorriso, ao mesmo tempo segue o ritmo agitado das grandes metrópoles. Parabéns, Porto Alegre! 250 anos de história e que no sábado nós vamos contar a partir do meio-dia aqui no SBT, um programa especial. No sábado, dia 26, o dia que marca, né, os 250 anos de Porto Alegre. Estamos preparando, né, Glauco, uma programação muito especial ao vivo, com a Bruna Colossi, com o Marcelo Chemali, enfim, a gente tem muitas surpresas e um dia que é especial, é justamente no dia, né, dos 250 anos, em Glauco. A gente vai aprendendo aos... Nossa Senhora da Madre de Deus, não sabia disso. Viu só? Viu só? Que coisa, hein? E durante a semana vamos trazendo outras, né, curiosidades sobre a nossa querida Porto Alegre. Eu sou porto-alegrense, do Hospital Ernesto Dornelles, tenho muito orgulho dessa cidade. Até os 5 anos eu cresci aqui na região ali do Estádio Olímpico, ali pertinho. Então tem algumas dessas imagens, nossa, remete muito ao passado. Eu sou o André Sauro, não é verdade? O André chegou naqueles barcos é verdade. No Porto. Chegou pois, aqui é verdade. com os açorianos. É verdade. É muito bonito, muito bonito. Léo Bonesso, também com todo o apoio aí do Max, né? Me ajudem aí. O Max Mariante, o Léo Bonesso, a Grazi Stibe também na produção e Dani Moragas. O Dani Moragas também na edição. Quer dizer, muito, muito bonita essa história contada aí. E amanhã tem mais surpresas durante aí toda a semana. Seguimos adiante, atenção, agora meio-dia em ponto. O assunto aqui no SBT Rio Grande são os frequentes tiroteios na Vila Cruzeiro aqui em Porto Alegre. Isso aconteceu na semana passada. Escutem, escuta o tiroteio. Quantos tiros, Glauco? 50, 60 tiros, impressionante. Olha aí, olha aí. E aí na segunda-feira já teve problema também com o posto de saúde, né, que teve que ser fechado. Isso foi segunda-feira de manhã por volta de 6 horas. Aí houve uma disputa entre grupos rivais, no momento que a polícia chegou e aí a confusão foi geral. Inclusive com 2 mortos. Um dos mortos aparece naquele vídeo anterior. 5 pessoas ficaram feridas. Mas em seguida a gente vai trazer outros detalhes e informações a respeito do que vem acontecendo na Vila Cruzeiro aqui em Porto Alegre. Meio-dia, 1 minuto, agora 21 graus é a temperatura. A polícia fechou um ponto de venda de drogas em Canoas. No local foram encontrados falsos uniformes da Guarda Municipal. Veja agora um giro de notícias pelo estado. O ponto de drogas funcionava no bairro Rio Branco. Os policiais apreenderam buchas de maconha e cocaína, tudo embalado e pronto para a venda. Além de munições, a polícia encontrou até uniformes falsos da Guarda Municipal e também da Brigada Militar. O traficante fugiu do local. O motorista deste carro foi preso em flagrante. Ele transportava 4.000 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A prisão ocorreu na BR-116, em São Lourenço do Sul. A carga seria levada para Pelotas. O criminoso já tinha passagens pela polícia. Chama a sirene. Olha essa, André. Drogas, dinheiro e armas. Foi o que a polícia encontrou na casa de criminosos em São Leopoldo.
tudo enterrado. Eles integram uma facção da cidade. O grupo atuava em assaltos e venda de drogas. No total, foram apreendidos R$100 mil em veículos e aparelhos celulares do trio. E ali, o Glauco, viu? Ali enterrado e concreto em cima. Quer dizer, era para não... Cadê o Glauco? Tá aqui. Era para não encontrar mesmo. É verdade. Era para não encontrar mesmo. Isso foi lá em São Leopoldo, né? No Vale dos Sinos. Veja a quantidade de dinheiro e a droga escondida em casa. Dentro dessa, acho que era uma tampa falsa, né? Aí tinha concreto, isso é concreto, e embaixo todo o dinheiro e a droga que estava escondidos. 2 minutos, Glauco, em seguida, atenção. Vem pra cá. Atenção, porque até falso velório, os criminosos inventam, no chamado golpe do nudes. Atenção, porque teve uma operação... Tempos atrás, uma operação envolvendo aí diversos estados brasileiros, a atuação dos criminosos de Esteio, envolvendo diversos estados aqui do Brasil. E agora, era um grupo que tinha como foco a região aqui de Porto Alegre. Em um dos casos, teve um idoso que perdeu quase R$30 mil e mais do que isso. Ele foi até o cemitério, porque... Os golpistas disseram que a moça com quem ele estava se relacionando, é aquela velha história, começa o relacionamento, aí depois aparece, isso tudo pelas redes sociais, aí aparece alguém dizendo, algum familiar dizendo, olha, o senhor está se envolvendo com a minha filha que é menor de idade. Aí começa a pressão, começa a chantagem. Nesse caso, em seguida a gente vai trazer as informações do porquê ele chegou aí no cemitério. Para ir no velório, Glauco. Que barbaridade. Foi lá no velório. E chegando lá, se deu conta de tudo o que estava acontecendo. Em seguida, o Lucas Abate vai trazer os detalhes. Me parece que até o policial, quando falou, a delegada, ela ficou incrédula. Mas eles estão fazendo coisas absurdas, né, André? Daqui a pouco a gente vai ver, né? Não, e pega uma pessoa, nesse caso um idoso, nem sempre pessoas que têm dinheiro, Glauco, tá? Nem sempre. É aquela assim, a ocasião, né, faz o ladrão. O momento que eles têm oportunidade, que eles veem que alguém vai cair no golpe, eles não estão preocupados se a pessoa tem dinheiro ou não tem. Porque para não expor para a família, para não passar vergonha, eles pagam o que pedem. Nesse caso, esse homem perdeu quase R$30 mil, sem falar daqueles muitos que nem registram, né? Porque tem vergonha. Em seguida, o Lucas vai trazer os detalhes. 12:04 agora. Lembram do forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nos dias 6 e 7 deste mês? A gente mostrou aqui no SBT Rio Grande. Depois, muitas pessoas ficaram sem luz ou tiveram até as casas destelhadas. Hoje, o colega Guilherme Roquete está em uma creche de Porto Alegre que está numa situação ainda bem complicada desde o temporal. Lembrando que deve chegar mais um temporal entre hoje e amanhã aqui no estado. Sendo que esta creche está aqui 2 semanas ainda com problemas, hein, Guilherme? Exatamente, André. Olha só, tu falou agora do temporal, Cristiano, vamos virar ao contrário aqui, a gente já mostra a creche, eu já entro lá, mas olha a nuvenzinha que tá aqui no céu, aqui na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, olha aí, ó, se armando o temporal. E sabe o que vai acontecer, André, se vier mais chuva? Vamos entrar aqui na creche. Eu tô falando então da Escola Infantil Osmar dos Santos, que a gente tá aqui, ó, André. Tá cheio de criança, tá cheio de mãe. Opa, tem alguma atrás de mim aqui, desculpa, gente, desculpa. Mas assim, ó, não é porque tem aula aqui na creche que a gente tá aqui, não. É bem pelo contrário. Cadê a Bruna? Não, tá ali a Gislaine, que eu já conversei. Vem cá, Gislaine. Me explica uma coisa, o que tá acontecendo aqui enquanto vocês não podem ter aulas? Daqui a pouco eu vou mostrar por quê, André. Fica aí, mas deixa eu ver com a Gislaine aqui. O que acontece na tua casa? Acontece que agora eu vou começar a trabalhar e aí a minha guriazinha fica com a minha filha de 12 anos, né? E ela é uma criança, né? Pra cuidar de outra, né? Até a hora do pai da minha menina chegar. E aí a gente necessita da creche pra criança, né? Lugar de creche é aqui. Lugar de creche. Há um mês que as crianças quase completamente estão sem creche. Por causa do telhado que caiu e aí... Agora, deixa eu mostrar, Gislaine, vou te interromper um minutinho só, pra gente poder mostrar lá dentro da creche. A professora Alice, que é a diretora aqui da creche, está aqui e vai mostrar pra gente exatamente o que aconteceu. Tudo bom, professora? Tudo bom. Professora, a gente está no espaço aqui, antes da gente ir ali onde está pior, que não tem luz, né, professora? Sim, estamos sem luz porque a água está entrando pelas caixas de disjuntores.
E isso traz muito perigo, né, se ligarmos. Ou seja, o André, tu tá vendo aqui em cima, ó, a luz ali no corredor de entrada não pode ser acionada. Se a gente entrar aqui, vai escurecer aí a imagem, porque eu tô entrando aqui na secretaria, ó. Computador aqui só tá ligado, André, porque é um notebook e tá na bateria, porque o resto aqui tá tudo desligado. Agora, tem coisa muito pior que aconteceu no dia 6 de março aqui na creche. Eu vou passar com a professora Alice um pouquinho para fora aqui, porque é justamente aqui nessa parte do pátio que está o problema. André, o Cristiano está vindo aqui para a parte de fora e olha essa estrutura toda de ferro que a gente tem aqui em cima, tá? Professora, em fevereiro não era assim, tinha telhado aqui, né? Não, estávamos em atendimento até a sexta-feira, antes do temporal, que foi no domingo, né? Então, até sexta-feira atendemos normal, que foi dia 4, né? Atendemos normal, todas as crianças, estávamos até terminando de pintar uma sala, eu e algumas colegas. E aí, no domingo, recebemos essa notícia por vizinhos, né, e pais. O vento levou todo o telhado. Levou toda essa parte aqui, levou toda a parte desse prédio aqui, que são 5 salas. Mas essa outra parte que é aqui o corredor de entrada, secretaria, a sala da direção e a informática. Deixa eu só mostrar o prejuízo que dá tudo isso aqui, André. Olha aqui, ó, a caixa de bolinha da gurizada, que é uma baita de uma diversão, fica molhada. Para o pessoal ir lá embaixo na sala da merenda, também vai se molhar, então por isso não tem. Agora o pior tá aqui, André. Cristiano, vira aqui para tua direita, por favor. Vamos entrar nessa sala de aula aqui, porque isso aqui é que é o verdadeiro absurdo. Aqui é um local que já deveria estar cheio de criança hoje. Olha só como é que tá ali o forro do teto. André, isso aqui, olha, eu nunca vi isso em alguma casa, tá? Há muito tempo eu não via. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tem uma cadeirinha aqui, eu prometo que eu não vou quebrar, não vou depredar o patrimônio, tá? Mas eu vou tocar aqui em cima, ó. Vamos ver se eu alcanço. Gente, mas olha aqui, ó, olha só. O forro do teto tá tão mofado, tão mofado. Que isso? Que, olha aqui, ó, chega a ter parece que uma espécie de pelo aqui. Sabe por que que isso aconteceu, André? Porque em cima dessa laje tá cheio d'água, cheio d'água. E desde o dia 6 pra cá, bastaram esses 20 dias para ficar essa sujeira toda aqui na escola. E é por isso que a professora Alice não consegue trazer de volta os alunos pra cá. E o pessoal lá fora fica esperando para poder ter aula, André. Pois é, e aí a gente diz e pensa o seguinte, cidade fazendo 250 anos no sábado, dia 26, e uma cidade com 250 anos e uma cidade com história. É uma cidade em que prepara, né, suas crianças para o futuro e, poxa vida, 20 dias, chegando chuva, como é que fica a situação? Vejam que a diretora disse que ela e colegas estavam pintando a creche. Eles colocam literalmente a mão na massa. Mas daqui a pouco o Guilherme volta e a gente traz outras informações desse problema, desta creche na Zona Sul de Porto Alegre, enfrentando ainda problemas de temporal que foi quase 20 dias atrás, dia 26 de fevereiro. E a gente está chegando agora 26 de março, não, mais de 20 dias, né? Quase um mês. Foi dia 6 de março. 6 de março. 6, não 26. Tá, mas aí, praticamente 20 dias, né? Praticamente isso. Quer dizer, e mais quanto tempo? E mais a chuva que chega ainda hoje? Como vai ficar a situação? Daqui a pouco o Guilherme volta trazendo outros detalhes para a gente. 12h, 10 minutos, e você vai ver daqui a pouco, a gente vai mostrar o que acontece nesta imagem. Isto foi em Rosário do Sul, quase ali na fronteira sul do estado. Na fronteira sul do estado, pode-se dizer. O que acontece? Atenção, opção 1, será que vai cair um meteoro? Hein? O Glauco não dá para perguntar para ele, porque ele já sabe o que é. Eu sei. Será que foi algum atropelamento? Será que essas senhoras junto ali com uma menina, elas atravessavam, houve um atropelamento? Seria com este carro ou com outro carro? Não sei. Ou teve um raio? Isso foi quando? Choveu nesse dia? Será? Eu não sei. Daqui a pouco a gente vai trazer a resposta aí para vocês. Um meteoro? Um atropelamento? Um raio? O que aconteceu em Rosário do Sul? Em seguida a gente revela. E um comunicador foi agredido enquanto fazia a cobertura jornalística da inauguração de um posto de combustíveis em Sapucaí do Sul. E o detalhe, ele foi agredido por um secretário municipal. Mas que história é essa, Lucas? História complicada, hein, André? Pra gente contar aqui desse comunicador do Arnon Walter Costa, de 30 anos.
ele que tem páginas lá do Sapucaí do Sul, costuma fazer muitas pautas comunitárias, mostrar problemas. Daqui a pouco tem algum buraco de rua, algum esgoto que está vazando. Então ele vai lá, mostra o problema e conversa com a população. E o que aconteceu na última segunda-feira? O Arnon estava fazendo uma cobertura de um posto de combustíveis muito tradicional, segundo ele, que estava reinaugurando, reabrindo lá em Sapucaí do Sul. E durante essa cobertura ele estava gravando e disse que foi visto pelo secretário municipal, secretário de Planejamento, Rafael Stroher. E que no momento em que o secretário viu que ele estava presente, começou a ameaçar, começou a insultar ele e terminou com essa agressão que vocês conseguem ver nas imagens. A gente conversou hoje pela manhã com os dois lados e vamos ouvir o que nos contou o comunicador, o Arnon. Vamos ouvir por que ele acha que foi agredido pelo secretário. Quando eu terminei de fazer as imagens, eu guardei meu celular, né? Essas duas pessoas se aproximaram até a mim, um de cada lado, e perguntou para mim, é tu que faz esses videozinhos pela cidade? O outro que estava do meu lado começou a me dar umas ombradas assim aqui na minha costa, no meu ombro. Quando eu comecei a gravar, que eu dei um passo à frente à direção de onde eles estavam me chamando, foi que o senhor secretário, o senhor Rafael Stroher, ele me deferiu o soco como mostra a imagem. 12h, 3 minutos. Lucas contando essa história dessa violência que aconteceu lá em Sapucaí do Sul na inauguração de um posto. E aí, qual foi a sequência, Lucas? Então, André, logo após essa agressão, ele saiu do local, o comunicador, e diz que fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil e fez, inclusive, um exame de corpo de delito. Até, André, o que chama a atenção do Arnon, o que ele nos relatou? É que no momento em que ele foi agredido, que ele estava lá no posto, diz ele que não sabia quem era o agressor, não sabia quem era esse homem, mas que ao postar essa imagem nas redes sociais, na página, foi alertado por amigos, por seguidores, que se tratava do secretário. Por outro lado, André, o secretário, que até havia combinado uma entrevista com a nossa equipe hoje pela manhã e acabou desmarcando essa entrevista, mas se manifestou por meio de uma nota que foi enviada à imprensa, dizendo que, eu vou até resumir, André, a nota dele, mas que em referência a esse fato que aconteceu, ele diz que foi ofendido verbalmente pelo homem, que insistia em ficar filmando e debochando sem ter ideia do motivo. E que tentou falar com ele, perguntou o porquê da atitude, diz que foi mais uma vez ofendido, começou a gravar, que foi no momento em que ele acabou dando esse tapa, esse safanão nas costas, como descreve o secretário. Então, de um lado se tem o Arnon, comunicador, que afirmou pra gente que foi perseguido por conta das suas denúncias, dos seus materiais, e de outro tem o secretário, apontando que estava sendo ofendido e que por isso tomou essa atitude. Tudo isso, André, já está com a polícia, os dois lados registraram o boletim de ocorrência e agora vai ser feita uma investigação para saber efetivamente o que aconteceu. Isso fez lembrar o que aconteceu pouco tempo atrás com aquele nosso colega Daniel Carniel, lá em Garibaldi, né, que foi agredido por 3 homens, inclusive os 3 foram indiciados, a mando de alguém da cidade, enfim, porque não gostaram da maneira como ele tratava das questões do município. E eu acho que assim, não está gostando, busca ou o diálogo, se não consegue os meios legais. A polícia agora fazer esse tipo de atitude, né, é algo que partiu para agressão e não foi qualquer coisinha, não. A imagem mostra ali ele sendo agressivo com o comunicador que estava nesse posto. O caminho do diálogo é o caminho mais correto. Agora, o que ele falava que o secretário não gostou, será que ele tinha razão? Daqui a pouco até tem, não sei o conteúdo. Agora, partir para esse tipo de agressão é algo que, de fato, a gente não tolera. A sociedade não tolera, né? Os meios de comunicação não toleram, porque o jornalista, o profissional da comunicação, né? Neste caso, não sei se ele é jornalista, comunicador, enfim, não importa, ele está ali relatando problemas da cidade e se tem algo que incomoda, vai procurar os meios, né? Oficiais, polícia e tudo mais. Agora, sair no soco não se resolve nada, né, Glauco e Lucas, para a gente encerrar rapidamente. Sem dúvida, concordo. Lucas?
De forma alguma, André. Sempre que a gente mostra um problema, uma denúncia, a gente pede o posicionamento, a gente pede que todo mundo se manifeste da forma correta, que é através de nota ou através de entrevista, que deveria ser o caso se esse fosse o incômodo, os problemas demonstrados na cidade, se o incômodo fosse esse, que se manifestasse, procurasse os meios legais. A gente tem a imagem, a gente pode ouvir para entender melhor aí. O que ele falava? Olha, já tá filmado. Tem a parte anterior, hein? Tem o que ele dizia? A gente não tem o trecho do que ele dizia, fiquei curioso para saber o que ele dizia. Mas, né? E tá ali. E na cara, ao vivo, pelo visto, foi até ao vivo. Estava fazendo uma transmissão, se não estava transmitindo ao vivo, estava gravando. E aí leva um safanão, poderia ter derrubado ele, poderia ter sido bem mais grave. Mas agora está nas mãos da polícia. A polícia vai investigar e aí depois a gente traz aí o que aconteceu. 12h 17 minutos agora. Sabe aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro? Dessa vez, criminosos se deram muito mal. Vamos agora a um giro de notícias. Isso tudo foi furtado de uma residência em Cachoeirinha. Segundo a polícia, no sábado, o ladrão arrombou a casa e levou joias e bijuterias. Ele trocaria por drogas. Final feliz. A polícia conseguiu recuperar um carro roubado há 8 meses na capital. O criminoso circulava com um veículo pela BR-290 quando foi pego numa fiscalização. O jovem de 21 anos já tem antecedentes criminais por estelionato e roubo de carros. Ele foi preso em flagrante. O automóvel será devolvido ao dono. Deu ruim. A polícia fechou uma casa de jogos de azar em São Leopoldo na noite de ontem. Foram apreendidas máquinas caça-níqueis, dinheiro e ceduleiras. 12h 18 minutos, vocês lembram desta imagem? Foi um vídeo, uma câmera de segurança mostrando um ônibus, um micro-ônibus, né, de torcedores do Inter, sendo... eles fizeram uma falsa abordagem policial, um desvio, num dia de Grenal, num domingo de Grenal, de manhã, né, Glauco? Isso. Pois agora 5 destes torcedores foram identificados e a polícia chegou a pedir a prisão, inclusive, né, Glauco? Exatamente. A gente vê que são mais torcedores, mas a polícia chegou a estes 5, a identificação destes 5 torcedores que seriam torcedores do Grêmio e estariam participando, então, deste ataque na RS 240, próximo ao entroncamento com a BR-116, no bairro Charlau, em São Leopoldo. Este veículo aí vinha de Caxias do Sul e cerca de 30 pessoas que seriam torcedores do Grêmio abordaram este ônibus, mandaram parar e começaram a fazer essas agressões. Bom, a polícia decidiu pelo indiciamento por roubo, lesões, danos materiais, participação em organização criminosa, tá? Estes elementos estariam vinculados, então, a outros tipos de crimes já anteriores, já participariam de outras iniciativas de agressão, de violência e de furto e roubo. Portanto, 5 torcedores identificados pela polícia. Lembrando que as vítimas, torcedores do Internacional, deste ônibus que vinha de Caxias do Sul, elas não quiseram participar do reconhecimento por medo de represálias, André. E aí é mais um caso que se repete, né, de violência. Na verdade, o resultado foi agora da investigação, mas teve esse caso aí. Teve a invasão lá na arena, né, do VAR. Teve a pedrada no ônibus do Grêmio. Teve o jogo do celular, que jogaram o celular em campo mais recentemente. Quer dizer, esse grupo desses 5, me parece que tinha algum envolvimento, inclusive, Glauco, com torcida organizada, correto? Sim, exatamente. Pois é. As confusões que acontecem dentro do trem, né, do Transurb, que faz a linha aí Vale dos Sinos Porto Alegre em dia de jogo. E aí a gente pergunta, até quando vai isto? Até quando vão esses problemas relacionados? Abre-se um parênteses. Não podemos generalizar, muito pelo contrário. Agora, muitos desses que fazem confusão, que cometem crimes, estão envolvidos com torcidas organizadas. Então, cadê os líderes das torcidas? Cadê os líderes aí dos times de futebol para botarem uma ordem nisso? Porque senão vai ficar ruim para o clube e para as organizadas, porque os caras têm envolvimento com elas, Glauco. Inclusive hoje, André, só para lembrar, tem Grenal, numa superestrutura de segurança. Isso mobiliza muita gente, recursos.
O Estado tem que prover, sim, a segurança, mas, olha, aí, gente, é um absurdo isso aí. Não, olha, essa imagem de estudo. Os caras estão ali para matar se preciso for. E com crianças, a gente falou antes, né? Tinha criança aí. Não, uma coisa absurda, uma absurda. Olha ali, ó. Aí eles começaram a jogar foguete neles, né? De dentro para fora, imagino num desespero, quer dizer, é violência que vai gerando mais violência e aí vai alimentando. E vai provocando e vai Só aumentando. Piora. Não, absurdo total. Bom, 5 agora que foi pedida a prisão deles, portanto. À espera da decisão da Justiça. Meio-dia, 22 minutos, e olha só, daqui a pouco o assunto aqui no SBT Rio Grande, os frequentes tiroteios na Vila Cruzeiro aqui em Porto Alegre. Escuta só esse aí semana passada, olha aí. Quantos, Glauco? 60, 70? Hein? E aí, aquela coisa, a ordem que vem de dentro da prisão, grupos rivais, o que aconteceu na segunda-feira de manhã. A polícia foi chamada, foi recebida a tiros, houve troca de tiros, 2 pessoas morreram, 5 ficaram feridas, posto de saúde fechado. Olha aí, escuta aí, gente. 6 da manhã. Não é Ucrânia, né, André? Não, não é. Mas é uma guerra. É uma guerra civil. É uma guerra. As pessoas estão aí no meio. Pessoas que tiveram que correr para dentro do posto de saúde para se proteger, Glauco. Tu imagina? Olha, não, esse da segunda de manhã, põe aí o áudio de novo. Como o Glauco diz, é um barulho de guerra, Glauco. Hein? Isso a gente via no morro, no Rio de Janeiro, né? Pois é. Mas daqui a pouco a gente vai trazer detalhes do que está acontecendo, o que está sendo investigado. Isso foi na semana passada. Quer dizer, o que aconteceu na segunda já era resultado do que aconteceu, que foi um recado entre grupos rivais na semana passada. Eu sei que nos últimos dias já 6, 7 pessoas morreram, né, dos grupos rivais por causa desses confrontos. Mas em seguida a gente vai trazendo a atualização. Meio-dia, 23 minutos. Pois é, a gente volta para a creche, onde está o Guilherme Roquette, para mostrar a situação de uma creche aqui em Porto Alegre, né, que é dependente da prefeitura, né, uma creche municipal, e que depois daquele temporal que aconteceu no início do mês, assim ficou. E há uma série de problemas, as crianças enfrentando, junto com o professor, uma série de dificuldades. E tá para chegar chuva hoje, entre hoje e amanhã. E é bastante chuva e continuam os problemas lá na creche. E é de lá que o Guilherme está mostrando e contando essa história para nós, né, Gui? Exatamente, André. E o que diz a prefeitura? Que a própria secretária já esteve aqui, depois no dia 10 de março, conferiram todos os estragos. Depois disso, vieram as empresas aqui para a creche para poder fazer os orçamentos. Certo. Pela informação que a gente obteve aqui, foram 6 empresas que já andaram por aqui. Ó, técnico com trena, medindo, observando e tudo. Só que daí, André, o que tem que fazer? Tem que fazer um orçamento. E depois desse orçamento, ele tem que ser submetido ao que se chama tomada de preços. Ou seja, as empresas põem o preço e a prefeitura vai poder escolher o mais barato, se for aprovada de forma emergencial. E 45 dias depois, então é que deve iniciar a obra. Ou seja, ainda está na primeira fase, tomando preço. Enquanto isso, olha a situação aqui dessas 2 avós que a gente tem aqui. Primeiro a Tatiana. Tatiana, tu mora onde? Como é que está a situação com o teu neto aqui? Eu moro na frente do Mercado PS, né? Eu necessito muito da creche, porque eu preciso trabalhar e eu crio ele, né? Então eu subo a lomba da FEBEM para largar ele e eu pego a 1 hora no serviço, né? Então eu tenho que sair de casa meio-dia correndo com ele pela mão para poder largar ele para minha cunhada na lomba da FEBEM, para mim poder trabalhar tranquilo, né? Então, olha só, o pessoal que é o patrão da Tatiana, a Tatiana tá aqui com a gente para protestar, tá? Então, olha só, cuida, se ela se atrasar, eu tô dando aval aqui, qualquer coisa me liga aqui para SBT. Com licença, Tatiana. Dona Sônia, a senhora também mora longe, seu neto depende aqui da creche? Depende, a mãe dela sai às 5 horas da manhã e chega às 8 horas da noite. Eu tive que largar o curso que eu fazia. Eu dou aula de patchwork, também tive que parar com tudo para dar apoio para a mãe dela, porque a mãe dela precisa, ela é pequenininha e a mãe dela precisa trabalhar. Ela sai às 5 da manhã e chega às 8 da noite. Então, André, olha só a situação. A gente tem aqui o transtorno de 2 avós, a Tatiana e a dona Sônia, enquanto a creche vai ficar fechada. E essas 2 avós aqui, elas têm um transtorno por pelo menos 45 dias. O que é isso, dona Sônia? É horrível, e a menina todo dia de manhã toma banho e diz, vó, eu vou pra creche, chora. Mandou mensagem pra presidente aqui da creche porque ela quer voltar, ela quer vir. Ela não entende o que está acontecendo.
Então, André, vamos lá de novo? Não sei quanto tempo tem aí. Muito obrigado, meninas. Vamos ali de novo mostrar a situação. Olha só, deixa eu só enrolar o cabo porque aqui é o seguinte, eu vou te mostrar. Para quem não acompanhou, para quem está chegando agora, meio-dia 26 minutos, não acompanhou essa história, isso é um problema que acontece com essa, não só com essa, mas com outras creches e outras situações aqui em Porto Alegre. Ó, o pessoal protestando, ó, queremos creche, ó. Aí, ó. Queremos creche, queremos creche, queremos creche, queremos creche, queremos creche. Aí é o nosso futuro que está aí, né, Glau? Vamos lá, né? Gui? Então conta pra gente, teve um temporal no início de março e até hoje, quais são os problemas que essa creche enfrenta? Olha, primeiro falta de luz, André. Mostrando aqui de novo, ó, Cristiano, essas lâmpadas elas não podem ser acesas porque tem água dentro da tubulação dos fios, ou seja, daquele encanamento do conduíte, né, que a gente conhece, até daquela propaganda, né? Infiltração. E o principal, por que essa água entrou? Simplesmente porque o vento levou todo o telhado que tinha dessa creche. Eu vou sair aqui, a porta é um pouquinho estreita, né? O repórter é gordinho e tem que se esquivar um pouquinho. Então, olha só. Todo esse ferro que tem aqui, isso aqui não é porque era para bonito, isso aqui era uma cobertura daquele telhado que tem ali, de telha transparente, que tinha também aqui em cima. Tapava essa parte aqui do pátio, tapava essa piscina de bolinha de ar aqui que a gente tem aqui embaixo, e as crianças tinham um espaço abrigado da chuva. Isso tudo foi embora. Aí tu vai me dizer assim, André, mas então é só o pátio? Não, não é só o pátio não, André. Olha esse pavilhão que eu tenho aqui à minha esquerda, à direita de vocês. Esse pavilhão tá todo ele sem telhado, não tem telha em cima desse prédio. E por causa disso, a água entra, Cristiano, vamos entrar na sala de novo, e acaba fazendo, então, uma verdadeira... acaba trazendo a umidade para cá para dentro. Tanto que fica aquele mofo bem escuro que a gente está vendo naquela parte de lá. E aí uma coisa vai estragando a outra, da laje, uma coisa vai estragando a outra. Exatamente, André, exatamente. André, e olha só a qualidade aqui dessa creche da professora Alice. O que a gente está vendo ali? Tem um aparelho de ar-condicionado aqui, André. A gente está na Vila Cruzeiro e olha a qualidade do serviço que a professora Alice oferece. Uma sala climatizada e mesmo assim não pode ser usada por causa desse mofo todo aqui. Pois é, e a gente pede o quê? Sabemos que tem uma burocracia? Sim, infelizmente ainda existe a burocracia, mas tem que ter alguma solução. Tem que ter uma solução, porque agora para consertar isso vai ter que fechar, e aí onde é que os familiares vão deixar as crianças? Esse é o grande problema. Obrigado, Gui. A gente continua acompanhando esse problema que acontece. Vai chover, Glauco, a chuva está chegando de novo. Vai chover em Porto Alegre. André, para terminar, que exemplo para as nossas crianças, né? Se sair na rua, cuidado do tiro. Se ficar dentro da creche, cuidado que não dá para ligar a luz. Ó a chuva. Problema sério. É sério, mas vamos em frente, a gente tem que enfrentar. Meio-dia, 29 minutos, olha só o flagrante. O que vai acontecer nesta imagem? Um meteoro que vai cair? Vai acontecer algum atropelamento? Ou um raio? Hein? Eu não sei o que é. O Glauco sabe, mas ele não vai contar, a gente vai tentar adivinhar. Eu não sei realmente. Posso te dizer uma coisa, André? Diga. Eu fiquei olhando essa imagem antes do fato acontecer e até me impressionou o movimento nessa esquina aí, tá? E eu achei, vai dar confusão, vai dar... Até que uma hora deu. O que você acha que foi? Eu não sei, eu acho que é alguma coisa no trânsito, tá? Mas assim, eu tô olhando para esse carro aqui, eu já tô desconfiado que nem é com esse carro. Não sei, aqui a minha... Porque assim, atropelamento, essas duas, tem uma senhora com uma criança, praticamente o carro já tá... Tá frio, tá frio. Já tá passando, né? Tá frio. Lembra da brincadeira? Tá frio, tá quente? Vamos mostrar então, tá? Vamos mostrar ou não? Vamos mostrar, porque é o seguinte, então conta que eu tô curioso, Glauco. A imagem, olha, se prepara, viu? Dá uma olhada aí, ó. Essa moça que tá atravessando a rua, tá? Olha o que vai acontecer. Foi atropelada por este motociclista. Mas ela não prestou atenção ao atravessar a rua. Mas a culpa foi do motociclista. A gente não está aqui para julgar Até porque é o seguinte, é faixa de segurança. Quem ali, é né? o culpado, quem não é. Agora, chamou a atenção, até pela violência do impacto. Ela poderia ter dado naquela quina da calçada, no meio-fio ali, né? E chama a atenção também porque é próximo a uma escola. Dá para ver que ela tem a mochila. Ela estava saindo da escola, lembrando que isso aconteceu em Rosário do Sul, e foi atropelada por este motociclista que não prestou socorro, André. Que barbaridade. Independentemente de quem tem culpa, quem não tem,
cada vez que acontece um acidente, você deve prestar socorro. Isso é lei, entendeu? Não tem por que fugir, a menos que haja alguma coisa errada. O fato é que esta moça aí foi atropelada, nós entramos em contato com a família que disse que, olha, apesar do impacto, ela ficou com a perna inchada, com dores no corpo, e não é para menos, mas nada de mais grave aconteceu. Sorte, dá para dizer que é sorte, porque olha de novo o impacto aí, ó. Agora, uma coisa é certa, gente, faixa de segurança é a prioridade, é sim o motoqueiro que deveria ter parado, ter cuidado. Ah, porque tinha um carro que se atravessou ali. Bom, eles que resolvam o problema se há uma questão aí de retorno que não tem espaço para todo mundo. Mas a gente vê que a moto vem rapidinho. A moto nem para, hein? A moto só vai desviando, Glau. Eu acho que conseguiu um pouquinho desviar. Ou foi ela que apressou o passo mesmo? Aqui ela desviou o carro, o que eu quero dizer, desviou os dois carros. E nem parou e nem viu se tinha faixa de segurança, não olha. E ele deveria sim ter parado, porque o pedestre ele tem a prioridade, né? É a lei do maior que protege o menor. No caso ali é o pedestre, é evidente. E tem, olha, tem faixa de segurança, né? Aí nos 4 cantos, né? Nesse cruzamento. E aí a moto vem, passa pelaquele carro ali, passa pela traseira do que vai desse outro veículo que estava fazendo o retorno. E vai em cheio nessa... Mas por muito pouco podia ter batido a cabeça nesse meio-fio, Glau. De tudo que a família falou, perna inchada, dores no corpo, ela tá muito no lucro. E, inclusive, o próprio motociclista poderia ter caído, porque qualquer desequilíbrio ocasiona a queda da moto. Ele quase... Aí vai dizer, mas a parte de trás desse carro prejudicou. Atrapalhou. Mas não importa. O que importa é que tem uma faixa de segurança, deveria ter dado prioridade. As outras questões, bom, aí eu de menos, porque nesse caso é questão de vida, questão de saúde. Ainda bem que essa jovem se recupera depois desse susto. Agora, alguma providência lá, né, Glau? Pelo amor de Deus, até porque é perto de uma escola, né? Por favor, por favor. Que susto, gente, que susto. Bom, seguimos adiante sobre os recentes tiroteios na Vila Cruzeiro, aqui em Porto Alegre. A polícia já sabe que algumas ordens partiram de dentro da prisão. O Guilherme Roquete tem informações, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. O que aconteceu, então, nesses últimos dias, desde segunda-feira para cá, quando houve aquele confronto na região um pouco mais para baixo aqui da Vila Cruzeiro, é que a polícia conseguiu descobrir o seguinte, que as ordens para esses ataques, elas foram dadas de dentro de um presídio, de em algum lugar onde os líderes dos grupos que estavam se enfrentando acabaram, então, detonando, né, dando essas ordens para que os seus comparsas cumpram elas aqui na região. Por que que isso está acontecendo? Não seria, segundo o delegado Herbert Moreira, o diretor do Departamento de Homicídios aqui de Porto Alegre, uma simples tentativa de tomada de posição. Não, seria uma tentativa, sim, de dar instabilidade para essa região aqui da Vila Cruzeiro, que um outro grupo estaria, então, fazendo essas incursões. Desculpa, vamos de novo. Esse outro grupo estaria fazendo essas incursões, agora saiu, aqui nessa região aqui da Vila Cruzeiro. Então, o que foi que aconteceu na segunda-feira que a gente viu? Pelo menos homens, né, um grupo em 3 carros, chegaram até ali a região do Acesso 5, trocaram tiros, começaram uma sequência de tiros. Policiais militares que abasteciam a viatura em um posto próximo foram até o local, acabaram entrando nesse confronto, perseguiram um Fox vermelho e nesse Fox vermelho estava um dos mortos, que é um jovem de 17 anos. Ele já tinha alguns antecedentes ainda como menor infrator, até porque tinha também só 17 anos, e esse jovem acabou morrendo. A outra vítima, o outro morto nesse confronto, ainda está sendo investigado quem de fato é, a perícia está atrás dessa informação. Mas, segundo então o delegado, como foram ataques distintos, seria realmente uma tentativa então de dar instabilidade aqui para a região. Por que isso? Uma das suspeitas é que o grupo aqui da Vila Cruzeiro poderia ter algum tipo de dívida, alguma situação pendente com este outro grupo, com essa outra facção, que estaria então aqui atacando, que estaria fazendo essas investidas aqui. O que a gente tem então hoje, tá? A gente circulou inclusive aqui pela região da Avenida Tronco, na Duplicação. A gente viu um dia bem mais calmo, bem mais tranquilo do que a terça e a própria segunda-feira, quando a gente andou e quando a gente circulou por aqui. Tinha muito movimento de polícia segunda, tinha movimento de polícia também na terça, de noite ainda na segunda-feira teve aquele incêndio, colocaram fogo em pneus, mas hoje, e também pelo menos nesse ponto em que a gente está, a situação é bem mais tranquila, bem mais calma, né? Já avançamos um pouco na estabilidade.
Só que a polícia está de olho porque daqui a pouco esses grupos podem se enfrentar de novo. Muito bem, a gente segue acompanhando. Atenção, informação que nos chega agora. Um homem foi assassinado a tiros há pouco no bairro Medianeira, em Porto Alegre. O Lucas tem informações, inclusive já está no local, né, Lucas? E ainda não se tem, André, a confirmação de que tenha relação com esses ataques, com esses casos recentes que acontecem na Cruzeiro, mas por uma questão geográfica, de localização mesmo, a gente está muito próximo da região da Cruzeiro e certamente essa ligação vai ser investigada pela polícia. Esse crime aconteceu há pouco, aqui na Avenida Coronel Neves, no bairro Medianeira, cerca de 40 minutos, 1 hora que esse ataque aconteceu. Um homem estava caminhando aqui por essa rua, quando foi interceptado por um veículo, um sedã preto, segundo narraram algumas testemunhas, e os criminosos que estavam dentro do carro dispararam diversas vezes contra esse homem, que ainda está caído ali no local, morreu e ainda não foi identificado. Neste momento a gente vê todo o trabalho do Instituto Geral de Perícias por aqui, para fazer uma análise do local também. Os peritos estão contando a quantidade de disparos que foram feitos por aqui, mas segundo o relato de algumas testemunhas, pessoas de 5 a 10 tiros foram realizados. Um cenário típico de execução, André. Os criminosos viram essa pessoa e imediatamente começaram a disparar contra ela e fugiram no sentido da avenida. Uma pessoa, um entregador, um motoboy que estava por aqui, quase foi atingido, também não tinha nada a ver com a história, quase foi atingido, e uma informação que testemunhas nos repassaram e em seguida a gente confirma com exatidão com a polícia, é de que um animal doméstico, um cachorro de uma casa próxima, também ficou ferido nessa situação toda. E ele caminhava pela rua, a vítima, hein, Lucas? Não estava no pátio dessa residência, é isso? Isso, André, estava caminhando pela rua, passando por essa rua, até as pessoas que a gente conversou aqui rapidamente não reconhecem esse homem, ou seja, não é um morador, não é um vizinho aqui da região, mas ele estava passando pela rua quando foi atingido por pelo menos de 5 a 10 disparos, conforme os relatos que a gente tem por aqui. 5 a 10 disparos caracteriza inicialmente uma execução, né, Lucas? E tem câmeras de segurança aí próximas que podem ajudar, Lucas? Isso, até pelas casas que a gente viu por aqui, André, algumas câmeras já estão sendo analisadas pela polícia. Os policiais entraram na casa, que é onde bem na casa que aconteceu, tem, aconteceu em frente à casa. Essa mesma casa tem uma câmera de segurança na frente, os policiais já entraram por ali, já estão conversando com os moradores, até para buscar o testemunho e também essas imagens de câmeras de segurança. Mas outras casas aqui pela avenida a gente já conseguiu ver, André, várias câmeras que são apontadas para a região e a polícia, claro, já está buscando esses materiais. Até nesse momento tem o trabalho do Instituto Geral de Perícias, André, a gente tem que cuidar, claro, o ângulo, até para não mostrar o que não pode ser mostrado, mas a gente consegue ver que os peritos estão contando neste momento a quantidade de disparos. Então daqui a pouco, em questão de alguns minutos, talvez a gente tenha essa informação mais precisa de quantos disparos foram feitos por aqui. E agora nesse momento, inclusive o corpo está ali, está no local, né? Vi uma placa com 10 tiros, foi isso? Uma placa amarela com 10 tiros na mão de um dos peritos. Se falava de 5 a 10 tiros, não sei se era por isso que eles têm que fazer o registro. Tinha uma placa ali amarela e a gente tem um maior cuidado agora, porque é o momento que o corpo está sendo retirado, né, Lucas? Isso, André, eles estão colocando aquelas plaquinhas, cada plaquinha indica um tiro, então onde eles encontram uma cápsula, eles vão colocando uma placa em cima e os peritos estavam fazendo exatamente esse trabalho. A gente viu na mão dele a plaquinha com o número 10, mas não significa que tenham sido 10 tiros, é apenas a placa que estava com ele. Assim que eles conseguirem concluir aquele trabalho, a gente confirma exatamente essa informação. Obrigado, Lucas. E em outro ponto da cidade, o que aconteceu, Glauco? Um flagrante, é isso? Flagrante da nossa violência urbana, infelizmente, que muitas vezes não vai parar nem na polícia, porque muita gente não registra, né? Neste caso aí, conforme informações da polícia, seria ali no bairro Petrópolis. Eu tenho ainda um pouco de dúvida, porque foi na Tito Lívio, que também atravessam Montserrat, enfim. 2 homens chegam enquanto uma mulher passeia com os cães, né? E ela tá com o celular na mão. Aquela velha história do celular, né, André? Infelizmente, vê que eles atravessam a rua, vão lá, falam alguma coisa, certamente ameaçando ela, imediatamente pegam o aparelho celular da mão dela e a polícia diz o seguinte, que isso não aconteceu agora, mas divulgou as imagens, inclusive para tentar localizar estes responsáveis aí
por este crime, este furto que aconteceu ali na Tito Livio, André. Olha, a moça ali com os 2 cães... Ela tenta fugir, né? Sim. Não ia adiantar, é pior ainda, né? Sim, é o que eu digo, né, Glauco? A gente até é orientado a não reagir, mas tem situações que não é nem a tua intenção de desespero, sei lá. Agora, a minha dúvida já era à noite, né, Glauco? Já era escuro. Viu que as pessoas se deram conta do que estava acontecendo e fugiram ali no container, Glauco? Todo mundo tem medo, André. Não, é uma coisa incrível, né? Olha ali, ó. Aí tem 2 pessoas caminhando e quando se dão conta, olha ali, ó, estão caminhando, é um casal, aí começa a desconfiar do que pode acontecer e eles saem, deixa aí na sequência, ó. Vem aí a dupla, quando atravessam, e esses 2 aqui atrás, estão lá atrás, pertinho do container, se dão conta do que acontece e eles voltam correndo, ó, desesperados. Agora, há quanto tempo, Glauco, ou melhor, há quantos anos telefone celular é objeto, né, de roubo dos criminosos? Porque é o seguinte, rouba, tem quem compre. Agora, não é só para a venda, também usam para a criminalidade. Essa é a verdade. Quer dizer, tem todo um destino que é dado para o telefone, né? Isso. Tem todo um... Agora, como é difícil, mesmo se tentando bloquear números, né? Como já se fez rastrear, tempos atrás, né? Com rastreamento, com bloqueio, continua sendo o principal objeto de roubo pelas ruas, não só de Porto Alegre, do Brasil inteiro. Como é difícil isso, hein? Como é difícil conseguir fazer com que se reduza isso ou se termine com isso. E só para lembrar, André, nós temos aparelhos que custam mais de 10 mil reais. Isso mesmo, mais de 10 mil reais. Ah, é caro? É caro, eu sei disso. Tanto que muitos têm seguro. As pessoas podem fazer um seguro ali para o aparelho de telefone celular. Mas nada vale a vida, né? Antigamente se dizia, meu filho, vai sair, leva o celular para segurança. Agora a gente tem que dizer, olha, mas não leva o celular para ser seguro. E aí, a que ponto chegamos? 12h 44 minutos, 12h 44, atenção, coloca a sirene. O golpe dos nudes continua, Glauco. Uma quadrilha inventou até um velório, tá? O quê, André? Sim, um velório. Um velório para extorquir quase 30 mil reais de um cidadão aqui em Porto Alegre. Esse é um cidadão que foi até a polícia e fez o registro da ocorrência. Mas em muitos casos, as pessoas com vergonha nem chegam perto da delegacia de polícia. Só que o valor, o montante, a polícia tem ideia de que chegue a 500 mil reais só desta quadrilha. Ô Lucas, conta pra gente essa história aí, porque a investigação ela continua. Teve uma operação hoje de manhã, não é mesmo, Lucas? E continua, André, até porque esse valor deve aumentar, porque nesta madrugada a polícia conseguiu o bloqueio de diversas contas que serão analisadas a partir de agora. Mas no balanço preliminar, pelo menos 500 mil reais que foram movimentados na conta de uma cozinheira e de um porteiro, um valor que a polícia considera incompatível para as funções e que por trás de tudo isso está o velho golpe dos nudes. Então hoje a polícia realizou essa operação, não teve mandado de prisão, mas conseguiu apreender, André, diversos celulares e também cartões que eram usados por esses criminosos para praticar o golpe. O golpe a gente já trouxe aqui várias vezes a informação. Se passam por uma adolescente, começam uma conversa com um homem de meia idade, normalmente casado, e depois passam a extorquir essa pessoa para que ela não leve o caso até a polícia, para que ela não seja investigada pela polícia ou para que não seja contado para a família. Só que nesse caso, André, foi uma situação mais extrema, porque os golpistas inventaram até mesmo que a vítima, essa falsa adolescente, havia cometido suicídio e pediram dinheiro até mesmo para o velório dela. A gente conversou com a delegada Marcela, que está à frente da investigação. Vamos ouvir o que ela nos conta. Neste caso específico, houve uma situação bem peculiar, em que os criminosos, fingindo ser a menina, mandaram fotos dela lesionada, e posteriormente velada, como se estivesse morta. E o policial vinha exigindo valores até para pagar o enterro da menina. E a vítima assim o fez.
depositou R$27 mil em depósitos de R$1.000 e R$2.000 em diversas contas bancárias, acreditando estar ajudando a menina, quando na verdade se tratava de um golpe. Ele descobriu porque ele foi no cemitério Jardim da Paz e descobriu que não havia ninguém morrido naquele dia. Meu Deus do céu, quer dizer, ele foi... Departamento de Produção Artística. Não, Memória? A minha dúvida, Lucas, eles forjavam, por exemplo, no caso essa moça, a gente já vai recuperar como é que eles faziam o golpe, né? A gente já vai recuperar isso. Mas eles pegavam fotos da internet de velório ou eles forjavam alguma coisa? Tipo, essa moça que machucada, como se ela estivesse tirando a própria vida, eles forjam isso ou pegam tudo de internet? Fotos da internet, André. Essas duas fotos, até a gente pode colocar na tela, são fotos retiradas da internet. Uma que seria a mutilação, essa jovem cortando os pulsos por conta dos traumas sofridos por esse relacionamento que na verdade nunca existiu. E a segunda foto que seria do hospital, ela morta por conta desses ferimentos. Então eles mandavam isso para pressionar. Nesse caso, André, era uma pessoa se passando por policial civil também, extorquindo esse idoso, dizendo, olha, essa menina se matou por tua causa, então você vai pagar esse valor, senão eu vou te investigar, você vai ser enquadrado até mesmo por alguma coisa mais grave como homicídio. Então esse homem pagou, muito pressionado, tirou dinheiro de onde não tinha, pagou esse valor, só que a gente não sabe, André, se desconfiado ou se até para prestar sua solidariedade, foi até o cemitério Jardim da Paz, que fica perto da casa dele, ele mora também na Lomba do Pinheiro, conversou com segurança para perguntar do enterro e recebeu a informação de segurança que não tinha nenhum enterro naquele dia, que ninguém havia morrido naquele dia. Então, naquele momento, ele desconfiou que era um golpe, procurou a delegacia que fica pertinho ali também do cemitério e teve a certeza então que havia caído no golpe dos nudes, registrou a ocorrência e nos últimos tempos a polícia fez toda uma investigação para descobrir quem estava por trás e descobriu, André, um criminoso com uma extensa ficha criminal, como nos conta a delegada. Quando há esse tipo de golpe, caso fique em dúvida, ligue para a delegacia do bairro, né? Ligue, faça um disque denúncia. Tem que se informar, porque a maioria dos golpes de estelionato, de extorsão, são aplicados por pessoas que já estão presas. O líder dessa organização, em primeiro lugar, ele tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, 3 homicídios, lesão corporal e diversos dos beneficiários dos depósitos são parentes dele. O ideal, Lucas, é que a partir de agora, já que a polícia conseguiu apreender aí uma série de bens e valores, que outras vítimas se apresentem, apesar de toda a dificuldade e constrangimento que essas pessoas têm que sequer registrar um boletim de ocorrência. Porque o golpe esse do nudes, ele começa assim, um relacionamento extraconjugal, muitas vezes, de alguma pessoa que tenha mais idade, idosos, né? É o foco desses criminosos. Não necessariamente que tenha dinheiro, porque esse senhor, por exemplo, tirou R$27 mil de onde ele nem tinha, né? E aí começa-se um relacionamento, né, extraconjugal pelas redes sociais e aí, em determinado momento, aparece um familiar da moça e diz que ela é menor de idade, porque muitas vezes, e até essa é a estratégia, começa um relacionamento entre um homem e mulher e aí se apresenta como sendo menor de idade. E aí começam as chantagens e as ameaças, Lucas. Pois é, André, e muitas vezes eles vão mudando o enredo. Pode ser um enredo em que eles ameaçam levar para a polícia e que esse homem seria investigado por pedofilia. Pode ser uma situação que eles vão contar para a família desse homem, que muitas vezes tem mulher, tem filhos. Ou até mesmo nesse caso, que eles tentam usar uma compaixão da pessoa, dizendo que, olha, ela cometeu suicídio por conta do teu relacionamento, você é culpado disso. Nossa. E a pessoa se sentindo culpada acaba também pagando esses valores. Bom, essa operação, ela foi hoje, ela segue. E seria importante que outras vítimas procurassem a delegacia, né, Lucas, para fazer o boletim de ocorrência, né? Até porque, André, mais de 500 mil
movimentados, segundo a polícia, um valor que ainda pode aumentar, porque essas contas serão analisadas a partir de agora, e só esse homem, 27 mil. Então tem muita gente aí que provavelmente caiu no golpe e não procurou a polícia, então fica essa orientação. Alguém preso hoje, Lucas? Não, André. A polícia fez 4 pedidos de prisão temporária que foram negados pelo Poder Judiciário. O líder da quadrilha, com diversos antecedentes, inclusive homicídios, também está em liberdade e a justiça não decretou a prisão dele. Aí. E aí, vamos continuar fazendo o que será, hein? O que será, hein, Glauco? Eu imagino. Hein? Só imagino. Seguimos, meio-dia 52 minutos e atenção, por 45 votos a favor e 3 contrários, o deputado Rui Irigaray, do União Brasil, teve o mandato cassado. Glauco Paz. E o clima esquentou no plenário, a gente está vendo as imagens aí, André. De um lado, a participação de apoiadores do agora ex-deputado e de outro, pessoas contrárias à continuidade do mandato. Havia, inclusive, gritos de corrupto, no plenário. Antes da votação iniciar, Irigaray usou a tribuna para se defender e afirmou que o processo de cassação era político. As irregularidades denunciadas por ex-assessoras e levadas adiante pela Comissão de Ética da Assembleia apontavam que o deputado usava assessores pagos com dinheiro público para fins privados. Por exemplo, uma obra na casa da sogra. E também por promover rachadinha, aquele ato ilegal de pegar os salários ou parte dos salários dos funcionários. E ainda utilizar fake news, notícias falsas sobre seus opositores. Irigaray conta com o apoio de grupos bolsonaristas, foi o segundo deputado mais votado em 2018 no estado, quando era afiliado pelo PSL. Com a cassação, ele fica inelegível por 8 anos, André. Meio-dia 53, atenção, crime há pouco aqui em Porto Alegre, bairro Medianeira. O Lucas Abate está lá, um homem que foi assassinado a tiros, pelo menos 10 tiros. O Lucas vai atualizar pra gente, né, Lucas? Pois é, André, acabou há pouco o trabalho da perícia aqui no bairro Medianeira, onde esse homem foi morto agora pela manhã. Em seguida, a gente vai conversar até ao vivo com a delegada Caroline Jacobs, que está atendendo esse caso no local, mas o trabalho da perícia foi encerrado por aqui. Talvez a gente tenha as informações até mesmo de quantos disparos foram realizados. O que se sabe, André, é que criminosos chegaram em um carro preto, um Agile preto, passaram disparando contra esse homem que estava aqui nessa calçada, abriram fogo contra ele, ele morreu no local e ainda não foi identificado. Era até um momento em que havia movimento na rua, um motoqueiro, um motoboy estava posicionado por aqui também fazendo uma entrega, quase foi atingido pelos disparos. E também tem aquela informação que a gente até vai conversar com a delegada ali para saber sobre esse animal de estimação que teria sido baleado. Então vamos falar aqui com a delegada, que também está conversando com outros colegas da imprensa, vamos ver o que ela pode nos relatar sobre esse caso. Delegada Caroline Jacobs, que está à frente do caso, André. Boa tarde. Na verdade, a gente foi acionado através da VDCCI pela ocorrência de um homicídio. Então, o que a gente tem até agora é que esse rapaz veio correndo e um carro parou na frente dele, e um indivíduo desceu desse carro e efetuou vários disparos de arma de fogo ali contra o portão onde ele caiu. São pelo menos quantos? Os colegas da imprensa perguntam agora, André, sobre a quantidade de suspeitos envolvidos nesse crime. No mínimo 2 pessoas dentro do carro. E essa pessoa... Ô André, a gente pode mostrar aqui, onde aconteceu o crime. Pedir para o Cristiano Mazzoni mostrar para a gente. Na sequência, até a gente tirou outras dúvidas com a delegada. Aconteceu nessa região aqui. A perícia já recolheu o corpo do local. A vítima ainda não foi identificada. Dentro dessa casa havia um animal de estimação, um cachorro. Até a gente viu a dona saindo com o cachorro aqui. A informação que a gente tem é que esse animal foi atingido por um disparo de raspão e certamente agora está sendo levado para o veterinário, mas não foi nada mais grave com esse animal que estava dentro da casa aqui, André. Quando começamos a conversar contigo, ela saiu, eu acho, Ela saiu de casa com um cãozinho pequeno na mão. Essa família que também estava na mira. Isso, um cão um cãozinho pequeno. No início, se a gente puder recuperar, inclusive, não sei se temos condições para isso, mas quando eu comecei a conversar com o Lucas, o senhor foi até o portão ali, abriu e saiu a senhora com um cãozinho no colo. Certo, levando para algum atendimento, já que foi de raspão, né, Lucas?
Isso, André. A informação até foi passada por testemunhas, por vizinhos aqui, de que esse animalzinho foi atingido de raspão. Ele estava aqui dentro da casa, a gente não sabe exatamente, mas ele estava solto pelo pátio. Provavelmente algum estilhaço, daqui a pouco algum vidro que quebrou, ou até mesmo um disparo de raspão. Saiu a dona levando o animalzinho aqui no colo para atendimento veterinário. Depois até a gente tenta descobrir como é que foi a situação, como é que ficou o estado desse animalzinho. André, os relatos das testemunhas, cerca de 10 tiros, tá? O trabalho da perícia foi realizado por aqui, até em seguida a gente pergunta para a delegada exatamente quantos disparos foram realizados, até acho que a gente consegue conversar agora com a delegada. Delegada, com licença, a gente vai entrar ao vivo aqui de novo no SBT Rio Grande. Já foi possível identificar quantos disparos foram realizados por aqui? Pelo menos 5 disparos. Todos em direção a essa vítima? Sim, sim. Então, esses todos na vítima. Delegado, uma informação também que teria uma pessoa na rua que quase foi atingida e um animal dentro da casa que foi ferido. A senhora confirma essa informação? Que tem um animal de estimação da casa que estava na frente da casa e foi atingido de raspão, sim. E algum possível vínculo com os confrontos que estão acontecendo aqui pertinho na Cruzeiro? Já é possível identificar isso? É preliminar a gente poder confirmar essa informação ou falar qualquer coisa a respeito. Agora o pessoal já está realizando as investigações e as diligências para ver qual seria a motivação e por que esse indivíduo teria sido morto aqui. Tá certo. Muito obrigado, delegada Karina Jacobes, que está atendendo o local do crime. Tudo muito preliminar ainda por aqui, André. Ok. Obrigado, Lucas Abate, portanto, esse crime que foi agora de manhã, bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre. Meio-dia, 57 minutos, 21 graus a temperatura. Se prepare para chuva, né? Entre a tarde de hoje e a sexta-feira aqui em Porto Alegre. Imagens ao vivo de Gramado, nesse momento, tempo fechado, céu fechado em Gramado. A temperatura agora... A temperatura, eu vi há pouco, inclusive, mas acho que era 18 ou 19 graus, me confirme. A temperatura um pouco mais baixa que 19 graus. 19 graus é a temperatura agora em Gramado. Ou seja, hoje é quarta-feira, hoje tem Grenal e vai ser um Grenal com chuva. Agora a gente vai falar de esporte. Hoje é dia de Grenal e já estão convocados eles, Matheus Schenck e Glauco Paza. Grenal com chuva, não é mesmo, gente? E aí? Queremos saber tudo. O repórter que for à arena hoje que se cuide, né? Vai se molhar, no caso, eu mesmo, né, Glauco? Vai ter ensopado de Schenck no cardápio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Ô, Glauco, eu quero te chamar a atenção porque hoje tem a definição das camisas que a gente está dando de presente. Vou pedir pro Rafa aqui, ó. Ô, Rafa, eu cansei. Essas camisas aí. Aqui, ó. Vamos ver, aqui, ó. Vamos ver. Hoje ele trouxe. O Rafa não quis aparecer, nosso cinegrafista aqui, ó. Ó, a camisa do Grêmio, bonitona, pega aí. Segura aí. Tá. E essa aqui do Inter. Glauco, me explica como é que se faz para ganhar essas belezuras. Bom, vai lá no nosso post, né? E tem que dizer o quê, Schenck? Qual é a pegadinha? O primeiro gol do Grenal. Tu não Quem tá vai atento, fazer o né? primeiro gol do Grenal? Não tá atento, né? Quem vai fazer o primeiro gol? A cara do Glauco. Tá, quem fizer o primeiro gol, leva, tá? O primeiro gol, quem palpitar certo. Há 2 semanas a gente fez esse mesmo desafio, ninguém acertou o gol do David, o primeiro gol do jogo. Vamos ver hoje, tá? Vamos ver hoje. A gente quer sorteados, né? A gente quer dar essas camisas aqui logo. Uma delas vai sair, tá? Uma delas vai sair. Vai ter gol hoje, né, Glauco? Mas vai ter gol de quem? Me diz. Vai ter chuva, tomara que tenha chuva de gols. Tá. Bom, o Inter porque precisa. E o Grêmio para reafirmar, quem sabe, reafirma uma nova fase com o Roger, hein? Mas e o seu Medina, hein? Me diz aí, ele vai ficar, não vai? Pelo que eu soube ontem de noite, mesmo que o Inter seja eliminado hoje, o Medina continua. Só não continua se levar uma nova goleada. E aí, Glauco? Sabe por que isso? Questão de honra do presidente, porque a pressão é grande. Rapaz, a pressão é enorme. E sabe aquela história de não querer dar o braço a torcer? Ó, presidente, cuidado, hein? Cuidado. Aquela história de morrer abraçado, sabe? O que se fala hoje é que o Emílio Papaleuzinho, que é o vice de futebol, esse sim, tá com as horas contadas, vai ser desligado do cargo. Mas eu te pergunto, mudar só a comissão ali de diretores, muda de fato alguma coisa, Glauco? Eu acho que tem que pensar, mudar o pensamento de futebol. Só que é o seguinte, né? O Campeonato Brasileiro tá logo ali, né, Schenck? Menos de um mês. É aquele tratamento de choque. Infelizmente, o Inter até agora eu acho que só perdeu tempo. Pois é, vamos falar de escalações. O Internacional está quase confirmado para hoje à noite.
Vamos botar na tela a provável escalação colorada e o Inter vai com novidade, né? O Cuesta deve ser o lateral esquerdo. Tá se falando que o Inter pode jogar no 3-5-2, com 3 zagueiros, e daí o David seria o ala pela esquerda, o Bustos ala pela direita e o Wesley Moraes jogaria de centroavante. Essa é uma das alternativas. A outra é que a gente está botando aí um 4-4-2 mais tradicional com o Cuesta improvisado. Ô Glauco, o elenco tá curto, né? Você vai ter que fazer improvisação, né? E sabe aquilo que a gente chama de sinuca de bico? O Inter tem que fazer gol, rapaz. Ele perdeu de 3-0 em casa. E já pensou, se sofre um gol do Grêmio, aumenta como é que a pressão, fica a né? situação? Aumenta Se joga para ataque, evita ser goleado. Não, o negócio é horrível, rapaz. Fazer o quê, né? Vou te perguntar, Glauco, se você fosse o Medina hoje, que estratégia usaria? Eu iria para a igreja logo depois de acordar. Rezaria bastante, né? Pensaria lá, meu Deus do céu, o que eu estou devendo para o senhor? A gente pode acertar pré-datado, nem que seja. Mas tem um dos caras que ele mais conta. Vou te fazer uma perguntinha, Glauco. O melhor jogador do Inter nessa temporada até aqui, quem é? Eu gostei do Bustos. Tá. Um dos caras que eu gostei muito nessa temporada, e essa opinião é polêmica, porque na rede social o pessoal fica meio louco, foi o D'Alessandro, tá? O D'Alessandro, quando entrou, foi muito bem. Sim. E ele tá fora hoje à noite, tá sabendo? Pois é, rapaz. Ontem veio o questionamento. Ué, o D'Alessandro não tá no grupo que tá concentrado. O que houve, hein? O que aconteceu? Ele teve uma lesão no quadril e essas dores o tiraram do jogo. Ou seja, o Dali não vai ser opção hoje. Pode ser até que, se o Inter for eliminado, o último jogo do Dali tenha sido realmente... Ele não chegou a entrar no Grenal, né? Mas algumas semanas atrás, ainda na fase classificatória. Uma despedida meio melancólica, meio assim, né, Glauco? Melancólico como está sendo o Inter. Infelizmente, o D'Alessandro, ele é o único aplaudido ainda pela torcida, mas entrou de roldão nessa fase ruim. Né? Entrou do quê? De roldão. O que é isso? Ah, pá, não sabe o que é de roldão. Não, eu sou jovem, eu não tenho essas expressões Entrou antigas. embolado com tudo que está acontecendo. Tá bom. Mas o Medina confia na classificação, tá? Acredita? Acredita que ele realmente confia? Foi ele que disse. O que eu vou dizer? Temos justamente 2 laterais esquerdos fora, Moisés por lesão e Paulo Vitor por suspensão. Vamos buscar a melhor receita para tratar de ganhar o jogo. Sabemos que é difícil, há 3 gols de diferença, mas não é impossível. Vamos reverter esta situação. Vamos revertir esta situação. Vai. Não vai dar tempo dele aprender o português, pelo visto. Né? Pelo visto, não. Mas ele não aprendeu ainda a escalar? Como é que vai dar tempo? Mas que corneta. Essa aí foi corneta mesmo. Né? Foi mesmo. Foi corneta. O que está se falando, Glauco, ontem à noite também surgiu uma nova especulação do Edenilson saindo, tá? Ele que recentemente renovou o contrato, assinou até o final do ano final de 2024, se não me falha a memória, e pintou um papo de que ele estaria indo para o Atlético Mineiro numa troca com o Queno. Hoje pela manhã, o Rodrigo Caetano, que é um dos diretores lá no Galo, disse que sem chance. Não vai. Até porque o Edenilson tem um salário mais alto desde que renovou. Mas será que o Edenilson daqui a pouco poderia sair? Ele é um dos culpados, Glauco? Poderia, só que a época de sair passou. Lembra que o Edenilson até na seleção esteve, né? Verdade, nem parece. A fase agora, o pão caiu para baixo. Todo mundo perdeu, inclusive o Inter perdeu o dinheiro. Pois é. Vai lá, André, tem alguma coisa para falar aí, né? Vamos falar de Grêmio em seguida? Mas antes Ih, olha o lado tricolor dele, ó. Vamos falar de Grêmio. Ah, descobri! Caiu o mistério. O meu ânimo é pro recado que eu vou dar, ô Glauco. Deixa de ser metido. Eu já disse minhas 2 paixões, Inter e Grêmio, Grêmio e Inter. Eu vou trazer, eu vou encontrar, elas estão guardadas. Eu tenho a carteirinha do Grêmio e a do Inter, tá? Quero ver. Aquelas piscinas ali do Olímpico, eu tomava banho quando era pequenininho, porque a gente morava ali pertinho. 1903 estava o Andrezinho, pequenininho, lá de chupeta, sabe? O Chemali chamou, como é que é? Glaucossauro, tá? Tá bom. É o dinossauro mais velho do mundo, né? Agora eu quero falar com você, anunciante, que tem uma empresa e quer ver esta empresa crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe, mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar no SBT. É o SBT Ads, uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas do SBT. Você que está me assistindo agora poderia estar assistindo a marca da sua empresa passando por aqui. Então, não fique de fora. Quero ver o seu anúncio.
Combinado? Acesse agora sbtads.com.br, aqui ó, na tela para você, e anuncie com a gente, tá bom? Combinado? Nos vemos por aqui. Agora a gente fala de Grêmio. Ô, que isso? De Grêmio. Também não precisa ser não, tão porque o outro baixo, disse que eu falei, Ui, agora o Grêmio. Ficou magoado. Ficou magoado. Como Aguari, como diria o Glauco. Essas expressões velhas, né? Falaremos de... Vai ser, expressões da nossa história, né? De velho, isso. Tá. Mas é verdade. Nós jovens não falamos mais assim. Ô, pessoal, separem as imagens aí do Lucas Silva levando o celular no rosto, que aconteceu nesse último Grenal, no último sábado, porque a polícia já tem a identificação do torcedor que fez isso, tá? Um jovem de 22 anos, com antecedentes criminais em crimes patrimoniais e porte de arma de fogo. Rapaz, foi elaborado um termo circunstanciado de lesão corporal e está sendo encaminhado ao judiciário. Então, a identificação desse torcedor, ele vai acabar pagando pelo que fez, nada mais justo, né, Glauco? E resta aqui um conselho, tá? Torcida, mesmo que você não conheça, quando acontecem atos como esse, denuncie, ajuda o clube. Até porque ele foi identificado até por outros torcedores, claro, na imagem dá pra ver, ser. Tem gente que meio que aponta pra ele depois, né? Pelo menos isso. Até porque o clube pode ser punido e muito, né? Quando não é identificado o torcedor. Pode perder mando de campo internacional, né? Seria válido pro próximo Campeonato Gaúcho, não pra esse. Olha só, a escalação do Grêmio na tela pra você, porque o Grêmio tá praticamente confirmado, tá, seu Glauco? E uma das novidades é o Thiago Santos. Não sei se vai ter algum torcedor que vai gostar dessa novidade, mas o Thiago Santos joga no lugar do Villaçante, que está com a seleção paraguaia. Em outra situação, o cara ia dizer Thiago Santos, mas agora tá, né? Tá de sangue doce o torcedor, né? Rapaz, mas eu acho que não era a melhor escolha. Dava para botar alguém da base ali, o Sarará, o Fernando Henrique. Acho que a insistência com o jogador que está tão marcado com o torcedor, mesmo agora no momento bom, acho desnecessário, né? É um modo de ver. O gestor de vestiário, ele pode pensar o seguinte, bom, já que nós estamos com uma grande vantagem, quem sabe eu boto ele, não compromete e ele faz meio que as pazes ali com a torcida. Um dos papos que eu ouvi ontem, Glauco, é que o Grêmio poderia poupar o Diego Souza, né? Tá, ele que vem de uma sequência desde que teve a lesão, voltou nesse último Grenal, fez gol, é ídolo e tudo mais, só que ele tem 36 anos, né? Pode ser que ele seja poupado de olho numa eventual final. Quem tá fora com certeza é o Ferreira, tá? Ele que ainda não voltou de lesão, sente dores no pubis, Ferreira fica mais uma vez fora, também preservado de olho numa eventual final. Lembrando, quem passar de Grêmio e Inter pega quem passar de Brasil e Ipiranga. Hoje tem Ipiranga e Brasil, na verdade, né? Jogo em Erechim, o Brasil venceu por 1-0 na partida de ida. E quem vai falar sobre a vantagem gremista, vantagem muito boa de 3-0 obtida no Beira-Rio, é o Lucas Silva. Fala aí, o cara que recebeu o celular no rosto, né? Diz aí. Temos uma boa vantagem, não podemos negar, mas que não está definido. Vamos trazer ela agora para a arena, sabendo utilizar dessa vantagem. Mas foi muito válido pelo já a nossa atitude, assim na nossa chegada no primeiro jogo. A gente já via no semblante dos companheiros, no aquecimento, a nossa postura dentro de campo. Já foi completamente diferente, digna mesmo de um bom resultado. Tá aí. Ô Schenck, se não adiantar o nosso pedido de comporte-se torcedor, paz no estádio, que seja só dentro de campo, então que vá o alerta. A promessa de segurança reforçada mais uma vez, não só no estádio, ali nas redondezas, como metrô, né? No caso Transurb, Trem Superfície, as partes centrais da cidade e no escoamento, logo depois da saída do jogo. Abre o olho você que quer confusão aí, porque pode dar ruim, viu? Serão 50 mil esperados hoje na arena, tá? 50 mil? E amanhã que a gente consiga falar apenas coisas boas, coisas de dentro de campo, né? Dos desafios, como é que vai ser. Chega seja um baita Grenal para comemorar o aniversário de Porto Alegre também, né, André? É verdade. É o Grenal de número 437, né? 437. Muito bem. E provavelmente o último Grenal do ano, né? Já que não tem no Brasileiro. A não ser que eles arranjem de fazer algum amistoso, que eu acho improvável, vai ser o último Grenal do ano. Muito bem, tá certo? Ficamos por aqui. Voltamos mais alguma informação, Glauco, pra gente encerrar? Vai lá, e vai no Face e diz de quem vai ser o primeiro gol para ganhar a camisa. Mostra a camisa, mostra a camisa. E assiste ao SBT Rio Grande, segunda edição, que eu vou estar brilhando direto da arena. Ai. Com que camisa? Azul ou vermelha? Nenhuma. Com a camisa do juiz, aquela amarela, sabe? E o que tem que fazer para ganhar a camisa? Vai lá no nosso Facebook do SBT, vai lá e diz quem é que faz o primeiro gol do jogo de hoje na arena. Tá bom.
1h11, agradecemos a audiência e a companhia. 19h20 tem a segunda edição com Marcelo Chemali. E a gente volta amanhã a partir das 11h30. Tchau, Matheus. Tchau, Glauco. Até amanhã.